Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Amém. Poder sentar. Só esse versículo para a gente começar a meditação nessa noite. Um versículo que fala sobre a parábola das 10 virgens. Porque ele diz que tem 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. Sendo que a diferença delas, na prática, é que as prudentes tinham uma reserva. É como se fosse essa vasilha aqui, esse vaso, só que elas levavam o azeite consigo, além da sua lâmpada acesa. Mas a parábola diz que todas tinham a lâmpada acesa, que representa boas obras, como nós já vimos na outra mensagem. Assim resplandeça a vossa lâmpada diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, a lâmpada são as boas obras, que é vista por qualquer um. A luz que brilha em nós. Vocês são a luz do mundo. Aleluia. Só que, além da lâmpada acesa, as prudentes tinham algo a mais. Glória a Deus. Então, você tem que ter algo a mais. Você tem que ter algo além. Glória a Deus. As pessoas olham para você e acham talvez que você é só mais um. Lá vai mais um crente. Lá vai mais um irmão. Lá vai mais uma irmã. Lá vai mais um evangélico. Né? Seja como for que chamem, né? Lá vai mais um protestante, sei lá. Mas eles não sabem que além da lâmpada você tem algo além. Você tem reserva de azeite contigo. Aleluia! Você não é qualquer um. Agora as imprudentes só tinham a lâmpada. Então nessa noite nós vamos falar sobre o que Jesus vai procurar no nosso coração quando ele voltar. Então, quando Jesus voltar, ele vai procurar no coração do ser humano algo que nós vamos tentar falar um pouco nessa noite, porque é muita coisa, é muito amplo. Mas nós vamos tentar falar um pouco nessa noite sobre isso. Vamos dizer que nesse texto, e a gente pode interpretar dessa forma, e é historicamente interpretado assim, que as vasilhas das virgens prudentes representam o coração do ser humano. E o azeite que está na vasilha representa o amor de Deus. Tanto que está escrito lá em Romanos 5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Aleluia. Então o Espírito de Deus, quando nós aceitamos a Cristo, ele derrama na vasilha que é o nosso coração, o quê? O amor de Deus. Só que esse amor ele tem que ser derramado, tem que ser cultivado, tem que ser alimentado, tem que ser fortalecido, não pode ser desprezado. Por quê? Porque quando Jesus falou lá em Apocalipse, ele disse assim, com aquela igreja, vocês têm muitos pontos bons, mas eu tenho contra vocês que deixaram o seu primeiro amor. Então vocês receberam o derramar no coração de vocês, mas com o tempo vocês deixaram, vocês negligenciaram, vocês deixaram de lado o amor que eu coloquei no coração de vocês e já não praticavam esse amor. E por não praticarem esse amor, ele fica o quê? Vazio, ele fica o quê? Morto, porque fé sem obras é morta, a mesma coisa é o amor. Amor sem atitude é morto, não serve para nada. É a mesma coisa que um esposo falar para a esposa, eu te amo, mas não fazer nada por ela. Dá para entender isso? A esposa vai aceitar isso? A esposa vai acreditar nesse amor que ele fala? Ele só diz, eu te amo, todo dia, ou de vez em quando, mas não faz nada por ela. Não a ajuda, não coopera com ela, não contribui com o que ela quer conquistar na sua vida. Enfim, não a protege. Vocês
Você já viu isso? Marido que não protege a esposa, não passa segurança para a esposa. Quando acontece isso, a mulher sente o quê? Que não é amada, por mais que ele fale. Então é a mesma coisa, trazendo a analogia, e essa analogia é muito usada na Bíblia, homem e mulher, Deus e o ser humano. Tanto que Jesus falou assim, eu quero que o homem ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Foi Paulo que falou isso. Que o homem ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então essa comparação é muito feita na Bíblia. A mesma coisa, dizer que ama a Deus. Não, eu estou no meu primeiro amor. Eu já tenho 20 anos de cristão, mas eu ainda estou no meu primeiro amor. Mas não faz nada. Mas não age como quem realmente ama. Não tem atitudes no dia a dia. Acorda, parece que Deus não existe. Tem gente que é assim. Eu espero que aqui ninguém seja assim, mas tem gente que é assim. Talvez alguém que vá ouvir depois dessa mensagem. Acorda e parece que Deus não existe. Não fala com Ele se quer um bom dia, uma oração rápida, nem isso. Já começa a fazer suas atividades. Esquece de agradecer que foi Ele que sustentou durante a noite. Foi Ele que protegeu, porque lá no Salmo, se não me engano é o Salmo 3 que diz que só Ele nos faz habitar em segurança, aleluia. Sem Ele, como é que nós vamos dormir em paz, em segurança? Mas Ele faz tudo isso, Ele sustenta, Ele guarda, Ele dá o sono, Ele protege, Ele supre, Ele guarda a noite toda, Ele faz você acordar com saúde, para você poder acordar de manhã e dizer, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela oportunidade. Obrigado porque eu tenho mais um dia que o Senhor fez para mim, para te servir, para te agradar, para te adorar. Eu te amo. Aleluia. Ter uma relação de amor, ter uma relação de pai e filho. De gratidão quando acorda. De preferência fazer logo a oração. A oração que está em Mateus capítulo 5, que é entrar no teu quarto, fechar a tua porta e orar ao teu pai que vê o que está em secreto. Essa oração é indispensável. Eu já falei isso aqui, eu acho que umas 30 vezes, e vou falar sempre. Essa oração de Mateus 5, ela não é uma opção para nós. Ela é uma obrigação para nós. Vou falar assim, obrigação. Não é bom a gente falar muito em obrigação, mas eu vou falar dessa forma, dizendo que ela não é... Jesus não falou assim, se você quiser, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Quando tu quiser, não precisa ser todo dia não, de vez em quando tu lembrar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Não, ele não falou assim. Pode ler, ele falou assim, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, fala com teu pai. Ele está dizendo que essa é a forma certa de fazer. A gente faz se quiser. Ah, mas eu não tenho quarto. Como eu, quando aceitei Jesus, não tinha um quarto meu. Né? Dormia eu e minha irmã, quando aceitei Jesus. E aí? Eu ia para a sala. Todo mundo estava indo dormir para os seus quartos, né? Em vez de eu ir lá para o quarto, eu ia para a sala, porque é o lugar que tinha. Tem gente que eu já ouvi que ia para o banheiro. Verdade, o único lugar da casa que poderia fechar a porta. Ah, não tem lugar nenhum. Tem que ir para a igreja. Tem que procurar uma igreja. Tem que procurar um monte. Tem que fazer alguma coisa. Mas dentro da sua casa, eu creio que Deus vai abençoar. Inclusive, no meu caso, logo em seguida, depois que eu aceitei Jesus, Deus abençoou meu pai numa coisa que ele já queria há muitos e muitos anos e não conseguia. Queria financiar o imóvel. E nunca conseguia. Aí depois que eu aceitei Jesus, passou alguns meses, o meu pai foi sorteado no trabalho dele na Marinha para financiar uma casa lá pela Caixa de Construção da Marinha. Olha só que benção. Aí financiou uma casa com 3 quartos. E aí eu passei a ter meu quarto e fechava a minha porta. E eu dava glória a Deus naquele quarto. E eu orava muito ali. E eu vinha para o culto domingo e vinha para a escola dominical. Aí passava a manhã, aí ia para casa.
Aí almoçava, passava um tempinho e já ia para a igreja, porque tinha o culto dirigido pelos jovens. Aí eu participava desse culto e depois tinha o culto geral, que eu também ficava. Aí terminava lá para as 9, mais ou menos. Aí eu pegava o ônibus, ia para casa, e aí eu ia começar um outro culto, que era dentro do quarto. Aleluia. E esse era o mais esperado, é o que eu mais queria que chegasse esse momento, porque Deus ali trabalhava no meu coração. Irmãos, a nossa vida cristã é feita assim. Nós somos forjados, não é enquanto a gente está aqui dentro do templo. Aqui é um momento de se encontrar, é um momento de comunhão entre os irmãos. Mas Deus trabalha na tua vida, é lá quando você está na tua oração, na intimidade com Deus. É lá que Deus pega o vaso na casa do oleiro e molda conforme a sua vontade. Se você não passa na casa do oleiro, não tem como ele te moldar. Sabe o que vai acontecer? Vai continuar do mesmo jeito e aí não vai ter o azeite que precisa. Porque nós estamos falando de quê? Jesus disse para aquela igreja, você abandonou o primeiro amor. Então você pensa que ainda é o mesmo, mas você não é mais o mesmo. Você não ora como você orava, você não fala de mim quando você falava, você não evangeliza como você evangelizava, você não tem mais a fé que você tinha, você está frio, você está morno às vezes. E Deus o livre está morno. Porque o frio, ele sabe que é frio, mas o morno pensa que é quente. Esse é o grande problema. O frio, ele sabe que ele está frio. E ele busca se esquentar. Mas o morno pensa que é quente, acha que está tudo bem. Mas está morno. É por isso que Jesus falou, estou a ponto de vomitar da minha boca, porque tu és morno. Deveria ser frio ou quente. Mas como é morno, vou vomitar. Por quê? Porque não se deixa trabalhar na sua vida. Acha que já orou muito, acha que já leu muita Bíblia, acha que já conhece muito a Deus e que não precisa mais ir para a casa do oleiro. Então Deus está falando conosco nessa noite. Desce na casa do oleiro para ele trabalhar na tua vida ainda mais. Aleluia! Ah, mas eu já sou usado por Deus, pois Deus quer te levar para um novo patamar, para você ser ainda melhor para a glória dele. E para que você nunca deixe de lado o amor, que é o azeite. Então, quando Jesus vier, ele vai procurar a primeira coisa, o amor no coração. Glória a Deus. Primeira coisa, porque olha o que diz a parábola. Elas só poderiam entrar com o noivo se tivesse o amor no coração. Se tivesse o azeite de reserva. Aleluia. Então não tem como entrar se não tiver o amor. O maior de todos é o amor. Vamos ver lá, 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deles é o amor. Essa é a conclusão do capítulo. Paulo separou o capítulo 13 para falar sobre o amor. Tanto que quando ele termina o capítulo 12, olha o que ele fala, 12:31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vou lhe mostrar um caminho ainda mais excelente. Então, ele diz que vai mostrar algo mais excelente do que os dons espirituais. E aí ele começa a falar um verdadeiro poema no capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Então o que ele está falando? Ele está concordando com a parábola das 10 virgens. Ele está dizendo assim, elas tinham as obras, mas não tinham a reserva. Elas tinham as obras, mas não tinham o amor, a motivação correta para fazer as obras. Faziam, mas faziam por outras motivações. Quando na verdade a palavra diz que a única motivação que Deus aceita é o amor. Não adianta, eu posso visitar uma pessoa, fazer o bem para ela, levar uma cesta básica, orar por ela. Vai ser bom para ela, mas só vai ser bom para mim, só vai ter proveito para mim se eu tiver com a motivação do amor por aquela pessoa. Se for para outro motivo, para mim não valeu nada. Nada. Então, quando Jesus voltar, essa vasilha vai estar vazia. Não tem azeite. Então ele continua falando.
Mas por que ele termina o capítulo, no versículo 3, dizendo que tem a fé, esperança e amor, mas o maior é o amor? Por que ele fala isso? Porque o amor ele é superior à fé e superior à esperança. E olha que a fé e a esperança são elementos, podemos assim dizer, são fruto do Espírito também, que é muito importante. A fé é muito importante, porque a Bíblia diz que pela fé somos salvos. A esperança, a Bíblia diz que ela não traz confusão, mas o maior deles é o amor. Por quê? Porque o amor é que gera a fé, e o amor que gera a esperança. Aleluia. Se não tiver amor, não tem fé. Se não tiver amor, não tem esperança. E onde é que está escrito isso? Vamos ver aqui. Versículo 4 do capítulo 13. O amor é sofredor e benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece. Não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então está aqui. É o amor que faz tudo crer. Por que a pessoa crê em tudo que ela ouve da parte de Deus? Por que ela realmente crê? Porque ela ama. Se não tiver amor, a fé vai reduzir até acabar. E vamos ver isso na prática, como é que funciona isso? É igual um relacionamento também. Por que a pessoa confia no outro? Porque amor é confiança. Se a pessoa está se entregando de verdade, está fazendo realmente o bem pelo outro, está realmente amando o outro na prática, ele sabe que está fazendo o seu melhor e confia, porque ele tem segurança no relacionamento. O problema do ciúme, o problema da desconfiança está na insegurança com relação ao outro. A pessoa é insegura no relacionamento porque está faltando um relacionamento mais saudável no dia a dia. Um relacionamento verdadeiro, onde um realmente demonstra o amor pelo outro na prática. Quando há isso, a segurança e a confiança. Glória a Deus. E a mesma coisa é com Deus. Quando você ama a Deus, quando você sabe que Deus te ama, você tem certeza que Ele te amou primeiro. Você tem certeza que Ele amou de tal maneira que deu seu Filho, deu o maior, o bem mais precioso, aleluia. Você sabe que Ele se entregou por você, então você confia. Você confia. Então por isso que o amor gera fé. O amor é maior. E gera esperança, ó. Tudo espera. Tudo crê, tudo espera. E tudo suporta. Ou seja, permanece suportando, permanece esperando. Mesmo que aconteça tudo ao seu redor, continua esperando em Deus, porque ama e é amado por Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo, toda dúvida, toda tristeza, toda amargura, e você vive naquela relação de confiança com o Senhor. Você sabe que Ele virá ao teu socorro, independente do que acontecer, e você confia de verdade. Aleluia! Então é assim que é o primeiro elemento que o Senhor procura. Só que os outros vêm meio que derivados desse. Vamos ver lá Lucas 18:8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Senhor, o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele pergunta. Então, o que ele vem procurar na terra? Fé. Mas só vai ter fé se tiver o quê? O que eu falei? Amor. Se tem amor, então aí tem que praticar, tem que viver esse amor. E quando a gente volta lá, depois a gente vai voltar para lá para Mateus 25, a gente vê Jesus falando sobre isso. Ele fala sobre a parábola, mas ele também fala sobre o serviço. Lá no capítulo 24, versículo 45, ele fala do serviço fiel e prudente. Ele fala também de praticar os dons,
trabalhar com os dons para que o Senhor possa se agradar. Está lá no capítulo 25, versículo 14 em diante. Então, ele fala também de ajudar o próximo, de acolher o necessitado. Isso está aqui também no capítulo 25, a partir do versículo 38. Um pouquinho antes, na verdade. Versículo 35. Tive fome e me deste de comer, tive sede e deste de beber. Estive estrangeiro e me hospedaste. Então aqui fala de acolher, de socorrer, de ajudar o necessitado. Então essa prática do amor está lá no sermão profético, junto com a parábola das 10 virgens. Então ele explica tudo. Ele deixa claro que se tiver a prática do amor, a fé vai aumentar. Só que tem que ter uma fé suficiente, uma fé forte. Por isso que ele diz, olha, esse capítulo 18 de Lucas, é uma parábola também. Havia numa cidade um certo juiz que nem temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma certa viúva que ia com ele, dizendo, faze-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor, ouvi o que disse o juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, ou seja, ainda que pareça que está tarde. Ele não vai fazer justiça? Ele pergunta. Digo-vos sim, que depressa fará justiça. Não vai demorar, vai ser depressa. Quando, porém, vier o Senhor, achará fé na terra? Aí ele está perguntando, o problema não é o tempo que vai demorar. Não é esse o problema. Ah, mas já faz tantos anos que eu espero. Esse não é o problema. Você pode esperar 100 anos por uma benção. Eu posso esperar 100 anos por uma benção. Não é o problema. O problema é se vai ter fé quando ele vier. Ele está procurando a fé no coração. Em outras palavras, ele está dizendo assim, vocês não têm que ficar se preocupando porque está demorando a chegar a bênção. Vocês têm que se preocupar mais é ter mais fé. Porque se tiver fé, vai ter a vitória. Agora, se não tiver fé, como é que vai chegar a bênção? Ele está procurando. Ele está olhando para o coração e procurando fé. Tem fé suficiente? Não. Então, como é que pode receber? Aqui fala de qualquer bênção, mas a gente está falando especificamente aqui da volta do Senhor. Então, quando ele voltar, ele vai procurar no coração se tem confiança, se tem fé. Aleluia. E o terceiro ponto. São 3 em 1 aqui. Está lá em 1 Coríntios 15, 58. Já vamos terminar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse texto é muito conhecido. Mas qual o contexto dele? Por que Paulo falou isso aqui? Você vê que ele começa falando assim, portanto, né? O que é portanto? Portanto, ele está dizendo assim, eu já falei tanta coisa para vocês, importante. Devido a tudo isso que eu falei, vocês têm que ser firmes, constantes e abundantes. Porque vocês sabem que não vai ser vão o trabalho de vocês. Mas o que ele tinha falado? Vamos ver aqui, ó. Versículo 50 do mesmo capítulo. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, nem todos morreremos,
mas todos seremos transformados, num abrir, num fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então ele está falando aqui o quê? Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, porque haverá um povo que será arrebatado da terra. Aleluia! Que maravilha! E depois ele diz, será no abrir e fechar de olhos, quando soar a trombeta, os mortos ressuscitarão já transformados, e nós seremos transformados. O nosso corpo mortal vai se transformar num corpo imortal. O corpo que nunca mais vai experimentar doença, fragilidade, nem morte. Um corpo eterno, glorificado por Deus, para poder entrar na glória e suportar a glória de Deus. Vai ser um corpo eterno e glorificado. Então ele está falando isso, sobre o arrebatamento. Aí depois ele diz, olha o versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando desse contexto, em que a morte não vai ter poder sobre nós, porque seremos transformados e arrebatados. Aqueles que passarem por essa geração, estiverem nessa geração, que pode ser essa, que nós estamos vivendo, como nós já falamos. Aí ele diz, portanto, sede firmes e constantes. Então, quando ele fala isso, é dentro do contexto da volta de Jesus. Se você quer esperar a volta de Jesus de uma maneira correta, tem que seguir esse versículo. O que diz o versículo? É uma escada firme. Então, a primeira coisa que eu digo para você, se alguém me perguntar assim, Andrei, hoje se tu me disseres a primeira coisa para eu esperar a volta de Jesus, aí eu vou citar esse versículo, eu vou falar para você assim, primeira coisa, seja firme. Ah, mas eu estou meio balançado, então primeira coisa, te firma. O que é ser firme? É você não se abalar por qualquer coisa que acontece na sua vida. É você não se abalar com as tentações, é você não se abalar com as provações, é você não se abalar com as intempéries da vida, é você não se abalar com as aflições desse mundo, porque ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então você não se abalar. É como uma árvore plantada com uma raiz profunda, que vem vento e balança, mas nunca vai cair, porque está firmada. É como uma casa construída com alicerce na rocha. Vem chuva, vem tempestade, vem qualquer coisa sobre ela, mas ela não é abalada, porque ela está firmada. E Jesus falou, quem está firmado é quem ouve as minhas palavras e pratica. Aleluia! Então põe em prática a palavra de Deus e seja firme. Aí depois que você é firme, seja constante. Porque se você não está firme, como é que você vai ser constante? Constante, mais ou menos, não dá. Para ser constante, tem que primeiro acertar a firmeza. Então tá, já estou firme agora. Estou fazendo certo. Estou seguindo ao Senhor. Estou servindo a Ele. Estou praticando a palavra. Não sou mais só um ouvinte esquecido, não. Agora estou praticando. Estou fazendo bem ao próximo. Estou perdoando. Estou me santificando. Estou amando ao Senhor de verdade. E ao próximo. Então agora seja constante. O que é ser constante? Constância tem a ver com o tempo. Pode passar o tempo, você continua. O que é constante? É algo que ao longo do tempo não muda. Como é que você vai estar daqui a um ano? Hoje você está bem. Tem gente que é muito inconstante.
Um ano a pessoa está uma bênção, está fazendo a obra de Deus. Aí no outro já está fora, parece que até se afastou. Aí no outro ano volta de novo. Aí tem gente que é muito inconstante. Então o Senhor está falando conosco. Te firma e permanece. Seja constante. E por último, agora que você é constante, seja abundante. Abundante. Só consegue ser abundante quem é constante. Né? Por quê? Porque se você é constante, você está sempre dando fruto. Aí como você está sempre dando fruto, você dá muito fruto. E é interessante que lá em João capítulo 15 está escrito isso, né? Eu vos nomeei para que vocês possam ir e dar muito fruto. Ele não fala só fruto, ele fala muito fruto. Por que ele diz muito fruto? Porque essa é a vontade de Deus. Ele não quer que você faça um pouquinho só. Porque tem gente que se contenta com pouco. Ah, mas eu já estou fazendo. Para alguma coisa eu estou fazendo. Eu vou para a igreja uma vez por semana já. Ah, mas eu já vou para a célula. Ah, mas eu já faço tal coisa. Ah, mas eu já estudo a Bíblia uma vez por semana. Né? Ah, mas ano passado eu fui em 2 vigílias. Tem 12. Né? Ou seja, tem gente que acha que o pouco já está muito. E Deus está falando com a gente aqui. Eu quero que você seja abundante. Dê muito fruto, porque para isso eu te chamei. É isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos como uma árvore plantada junto a ribeiros. Que dá fruto na estação própria, suas folhas não caem. E tudo o que faz prospera. Amém? Então veja em que degrau você está. Ah, mas eu não estou firme ainda. Então te firma hoje, em nome de Jesus. Ah, mas eu estou firme, mas eu não estou constante. O que é ser constante? Faça sempre. Se é para ler a Bíblia todo dia, leia todo dia. É para orar todo dia, ora todo dia. Eu vou pegar um texto aqui que eu lembrei. Atos capítulo 5 e versículo 34. Esse texto fala que os apóstolos foram presos. E lá no versículo 34 fala que Gamaliel se levantou. E ele disse assim, eu vou resumir aqui. Lá no versículo 37. Depois deste levantou Judas o Galileu, no dia do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos que lhe davam ouvidos foram dispersos. Digo agora, deixem estes homens, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça de seres também achados combatendo contra Deus. Concordaram com ele, e chamando os apóstolos, tendo açoitado, mandaram que não falassem mais no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se da presença do conselho, regozijando-se, ou seja, se alegrando muito, de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E versículo 42 diz assim, todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Aleluia. Veja aí, olha. Como é que a igreja primitiva vivia? Como é que os primeiros apóstolos e discípulos e servos de Deus viviam? Está aqui. Primeiro que eles se alegraram porque receberam uma bronca lá para não falar mais de Jesus e ainda foram aceitados. Imagina que eles estavam todos feridos, porque o açoite não era fácil. E aí estavam lá, todos ensanguentados, todos açoitados, e saíram se alegrando. Por quê? Porque eles perceberam assim, nós estamos no caminho certo. Estamos sendo perseguidos por pregar sobre Jesus. Eles sabiam que não tinham feito nada errado. É por isso que Jesus falou assim, se alegrem quando vocês forem perseguidos, porque os profetas que vieram antes de vocês foram perseguidos também. Aí eles se alegraram como os profetas que eram perseguidos. Mas Jesus falou assim, não se alegrem se ficarem só elogiando vocês, porque os falsos profetas foram elogiados. E Jesus ainda disse assim, se alegrem quando mentindo disserem todo o mal contra vocês, porque assim fizeram com os profetas.
Só que eles sabiam que não tinham feito nada de errado. E depois ainda diz a palavra que eles continuaram ensinando sobre Jesus, mesmo tendo sido proibido pelas autoridades da época, proibidos de falar, continuaram falando no templo e nas casas. Mas não era de vez em quando, não. Era todo dia. Então é esse o tipo de cristianismo que eles viviam. Ele não era aquele crente de domingo. Ele não era aquele crente de evento. Hoje eu estou jejuando porque eu vou pregar. Eu vou pregar, então preciso fazer um jejum, preciso ler, preciso estudar, porque eu vou pregar. Entendeu? Eu vou me preparar, porque vai ter um louvor e eu preciso estar pronto para louvar. Eu vou me preparar porque tem culto. E no culto eu vou lá e todo mundo vai ver que eu estou bem, vou chegar lá bem, vou chegar lá, né? Nessa época não era assim. Então que nós possamos aprender com eles. Não interessa se é dia de culto, se eu vou pregar, se eu vou cantar, não interessa. Todos os dias eu estou fazendo a vontade do Senhor, sem ninguém ver, sem ninguém aplaudir, sem nada. Eu estou lá no templo e nas casas, e na rua, e no trabalho, e na vizinhança, e na escola, em todo lugar eu estou falando de Jesus, eu estou evangelizando, eu estou sendo um bom testemunho, porque eu estou amando de verdade ao Senhor e a sua obra. Aleluia! Amém? Então é assim, para finalizar. E o texto que Jesus falou para a mulher samaritana. Chega a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura aqueles que assim o adoram. Então Ele está procurando a adoração no nosso coração. O que é que Jesus vem procurar? Ele vem procurar também a adoração, que é o fruto do coração que ama ao Senhor de verdade. Adora a Ele em todo tempo, firme, constante e abundantemente. Amém?